Olá pessoal, beleza? Então esse aqui na parte da crase é uma complementação daquele vídeo que eu coloquei, né? Que está falando sobre o uso da crase, a aula sobre crase, né? Então esse aqui ele pega só o exercício para a gente exercitar. Então sentou-se, quem senta, senta em alguma coisa, né? Então é um verbo que pede preposição. Logo, se pede preposição, nós vamos ter, né, a possibilidade de usar crase. Então sentou-se a máquina ou em a máquina, na máquina, né? Só que como aqui é o exercício é crase, então a gente vai ver se vai um a com acentuação grave, né? Com crase, ou se é um a sem acentuação, se é no plural ou se é no singular, né? Então sentou-se a, né? E aí seria com crase ou sem crase, né? Um a, né? Eles vão me dizer. No final do vídeo eu falo. Depois se a reescrever. Quem se põe a fazer alguma coisa, né? Então, pede preposição também. Uma a uma. Se lembra que a gente viu sobre palavras repetidas, né? Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, né? E se tem crase ou não tem, vocês vão me dizer. As páginas, uma a uma, as páginas de relatório. Refiro-me a atitudes. Quem se refere a alguma coisa, né? Então, pede preposição, né? Então, vamos ver aqui. Atitude, refiro-me a atitude. Aí percebe aqui que tem uma questão. Refiro-me a atitudes. Percebe que a palavra atitude está no plural. E então aqui eu tenho duas opções. Colocar o a sem ir para o plural. Refiro-me a atitudes. E tem como botar no plural. Refiro-me às atitudes. Então se eu colocar sem ser no plural, sem o S, vai ser de um jeito. Se eu colocar com S, vai ser de outro jeito, né? Vocês se lembram lá da aula. Refiro-me a atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Ó, quem leva alguém a alguma coisa. Quem leva a alguma coisa. Ó, quem leva alguém a alguma coisa, tá? Pede preposição aqui. Então vocês vão me dizer se vocês vão botar com crase ou sem crase lá. Levam as moças à rebeldia insensata e a uma fuga. Se lembra da regrinha antes de um pronome indefinido, uma. Será que é um a com crase ou sem crase, né? A uma fuga insensata. Daqui a pouco, ó, regra do quando está diante de um. Aqui, se não me engano, o que vocês vão me dizer? Então lembre, ó, regra básica. A palavra aqui é feminino ou masculino? Entende? É um substantivo. Que a gente sabe que a crase é a junção do a com o a artigo que acompanha o substantivo mais o a preposição. Então, né, se tem uma palavra que pede preposição. Então, daqui a pouco. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo, né? Daqui a pouco é um advérbio de tempo. Né? Então, vai crase ou não vai crase? Daqui a pouco vai começar o exame. Compareci à cerimônia. Quem comparece, comparece em algum lugar ou a algum lugar. Então, é um verbo que pede preposição. Cerimônia é feminino, então vocês vão me dizer se tem crase ou não crase. Cerimônia de posse do novo governador. Não tendo podido ir à faculdade. Faculdade é quem pode ir a algum lugar, tá? Pede preposição. Faculdade é feminino. Vocês me dizem se usa com crase ou sem crase. Prometo assistir a todas as aulas amanhã. Percebe, ó, que todas né? Todas as aulas é feminino, está no plural, mas quem assiste a alguma coisa, pede preposição. Vamos ver se como é que vai ser, um a craseado ou um a sem craseado. Pensem aí, respondem, dá um pause no vídeo, responde, que eu já vou dar o resultado. Bom, então dando aqui o resultado, então sentou-se a máquina, vai ficar assim. Ó, vamos aqui, sentou-se a máquina e pôs-se
a, a reescrever. Se lembra que reescrever é um verbo. A gente tem uma regrinha que antes de verbo não se usa crase. Pois a reescrever, uma a uma. Palavras repetidas também não usa crase. Uma a uma. Dia a dia, pouco a pouco, né? As páginas do relatório. Refiro-me, quem se refere-se a alguma coisa. Refiro-me a atitude. Se eu for no singular, a atitude, não tem o artigo, porque o artigo, se lembra, o artigo ele precisa concordar com o substantivo. As atitudes. Esse seria o artigo definido concordando com seu substantivo. As atitudes. Então, na hora que eu fosse juntar esse a preposição com o artigo as, ficaria as. Junção de dois a, acraseado, mais o plural. Agora, se eu não concordar, se eu botar refiro-me a atitudes, eu não tenho o artigo, porque o artigo ele é obrigatório acompanhar o seu substantivo no plural. Eu não tenho, então eu tenho que botar apenas, se eu boto o a sozinho, porque está apenas a preposição a sozinho. Tá? E o artigo está omitido. Refiro-me à atitude de adultos que, na verdade, levem as moças à rebeldia insensata e a sem crase, uma fuga. Se lembra? Uma, artigo indefinido, não se usa a crase antes de artigo indefinido. Daqui a pouco, isso aqui é um advérbio, e pouco nem é feminino, né, para começo de conversa. É uma palavra masculina, ou pouco, né? Se é que a gente poderia colocar dessa forma, né? Mas é uma questão é um advérbio, né? De tempo. Então daqui a pouco, tá? Não tem crase nesse tipo de construção. Daqui a pouco vai começar o exame. Compareci a cerimônia. Cerimônia é um substantivo. E aqui tem compareci a algum lugar e a cerimônia, seu artigo a cerimônia. Tá? Então a junção desses dois a cerimônia. De posse do novo governador, não tendo as aulas amanhã. Opa, peraí, não tendo, tá aqui, ó. Podido ir à faculdade, tá certo? Né? Faculdade, substantivo feminino, e o acraseado. Prometo assistir a todas. É o mesmo caso que aqui em cima da... Cadê? Aquele que a gente colocou aqui, que não foi o plural. Igual isso aqui, ó. Refiro-me a atitudes. Eu não usei o artigo aqui no plural, senão ficaria as atitudes, seria craseado, seria assim, né? Refiro-me às atitudes de adulto. Eu posso colocar assim, mas se eu colocar, sou obrigado a ser assim, dessa forma, com plural, com crase. Se eu colocar refiro-me a tal coisa, a esse tal coisa pode ser mil coisas, mas eu estou me referindo a todas as pessoas, né? Como eu estou falando nesse tom no singular, refiro-me a atitudes, né? Esse a ele é sem crase e no singular porque está só a preposição sozinha, tá? Novamente, é o mesmo caso que assistir a todas as aulas, ou assistir, esse não tem como, a todas, e também todas é um advérbio de intensidade, né? Todas as coisas, né? Todas elas, né? Enfim, muitas coisas, existiam muitas aulas amanhã, né? Todas as aulas, há poucas aulas, né? Então também é um advérbio aqui, mas nesse sentido, no caso, né, botando no singular, acontece isso. Então tá aqui o feedback, o feedback não, a resposta.